Olá, bem-vindos ao programa Marcos Inovação e hoje nós temos como convidado especial o Dr. Paulo Sertec. Dr. Paulo, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Eu sou formado em Engenharia Mecânica na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul. Depois fiz um mestrado em Tecnologia e Desenvolvimento aí na Universidade Tecnológica Federal aí do Paraná. E na Federal do Paraná também, na Universidade Federal, eu fiz um doutorado em Educação. Aí, enfim, de graduação, depois eu fiz também o Programa de Desenvolvimento de Diretores de Empresa e Gestores, o PMD, do IESE, Business School. São esses os cursos que eu fiz. Muito bem. Sob que perspectiva você orienta profissionais e estudantes para o desenvolvimento do espírito empreendedor e inovador? Uma boa pergunta, Marcos. É uma atividade que eu venho, como você sabe, fazendo já há algum tempo, porque além de trabalhos na vida de empresa, na indústria, também na área de projeto, também estive dedicando à formação, tanto de engenheiros, como de administradores, como também de professores na área de educação, por causa do meu doutorado na área de educação. Então, uma das preocupações que eu tenho tido nesse percurso completo, que depois culminou também com o projeto da empresa que eu tenho de consultoria, que é de desenvolvimento de pessoas. Então, o encaminhamento que vejo e que tem sido como que o norte, enfim, o ponto cardeal, o eixo, por onde estão girando os aspectos formativos em relação à inovação e ao empreendedorismo, eu sempre vinculo o empreendedor inovador, porque o empreendedor, ele faz a coisa nova, ele desenvolve um novo produto, ele desenvolve um novo jeito de fazer as coisas, ele transforma a mudança num jeito de agir e pensa em trabalhar com a mudança e gerar novas riquezas. Mas isto precisa ser traduzido em termos de inovação, em termos de capacidade inovadora, em termos de competências chaves, em termos, vamos dizer, de qualidades, conhecimentos, habilidades ou hábitos e também atitudes. Então, como desenvolver isso? Existe uma maneira de uma pessoa poder ser um empreendedor inovador, melhorar em competências para a área específica onde está trabalhando. É diferente, por exemplo, a capacidade de inovação de um produtor gráfico, a capacidade de empreendedor inovador de um literato, ou de uma pessoa que trabalha na área do direito, ou um engenheiro, ou então um administrador. É preciso transformar a capacidade de entender a realidade e aproveitar a mudança como fator gerador de riqueza, segundo cada um a sua área de interesse e de crescimento. Então, Paulo, daí a necessidade de desenvolver competências. Paulo, como se pode adotar a inovação como disciplina de aprendizagem? Então, enganchando um pouco com aquilo que já havíamos falado um pouquinho antes, há uma necessidade grande de desenvolver métodos, maneiras de crescimento nessas qualidades ou competências do inovador. A gente sabe, ainda que existem milhares de qualidades, muitíssimas qualidades que identificam o perfil os perfis dos inovadores, há algumas qualidades, algumas linhas, alguns traços que são comuns, que são convergentes. Por exemplo, o inovador, o empreendedor inovador, é uma pessoa que ama a mudança, quer a mudança, se interessa pela mudança. Portanto, uma pessoa pode, já desde o tempo que faz o seu curso médio, o curso superior, ir desenvolvendo competências ou habilidades de capacidade de observação, de análise, de estudos de caso, de aprofundamento em modelos. Então, eu sugiro, assim como
para as pessoas que também estão nos ouvindo e assistindo essa palestra, que existe um modelo de aprendizagem muito interessante que nós trabalhamos, sobretudo na área de engenharia, que é o ciclo Kolbe, ou o ciclo vivencial de aprendizagem, que tem 4 dimensões, mas começa pela experiência conceitual, que a pessoa, a partir de uma experiência real, a partir do caso concreto, começa a pensar e a conceituar. Depois, busca teorias abstratas ou teorias que justifiquem modelos para intervir nessa realidade ou mudá-la, que é a conceituação abstrata. E depois o modo de agir. O empreendedor, ele age na realidade, ele testa a validade dos seus pressupostos, ele vai diante da realidade e desenvolve. Portanto, faz em ciclos curtos, pequenos, por tentativa e erro, uma aprendizagem por meio de concretizações concretas. E depois, a experimentação prática e efetiva da concretização das suas ideias. Portanto, existe um ciclo que se chama ciclo Kolbe, que tem 4 etapas, e eu penso que todos os educadores, em qualquer área, qualquer que seja a área, podem desenvolver o aprendiz ou o aprendente dentro dessas qualidades de capacidade de entender o que está acontecendo, por exemplo, com a nossa mudança demográfica no país, entender o que está acontecendo em termos de pandemia, entender o que está acontecendo em termos, por exemplo, de saneamento básico no Brasil. A partir desse entendimento concreto, começar a ver as teorias ou as bases do que já se construiu em cima disso, para identificar melhor necessidades, atender necessidades, desenvolvendo aspectos concretos ou intervenções concretas, produtos, serviços. Veja, a inovação não necessariamente provém de alta tecnologia. Pode ser inovação política. Uma inovação política que, por exemplo, leva a maior transparência. Uma inovação política que leva a uma maior qualidade ou qualificação de pessoas. Então, inovações que podem transformar e eliminar gargalos, restrições que aparecem por toda parte. Então, o inovador, ele identifica onde estão restrições, onde estão necessidades, e atua nelas e gera um valor descomunal. Se é um bom inovador, vai encontrar soluções. O preparo dessas pessoas deve ser um preparo apurado e temos que ter um ambiente inovador. Então, uma escola inovadora, que gere pessoas com aprendizagem, gere pessoas com iniciativa, com capacidade analítica, com capacidade de solução de problemas, e que, no final das contas, sejam pessoas que possam intervir diante da realidade e não simplesmente sofrer passivamente as dificuldades que se apresentam num país tão grande e com tantas necessidades como nós temos. Paulo, você poderia avaliar algumas fontes de inovação e dizer sobre as mais eficazes? Boa a pergunta. Eu vou emprestar um pouco, uma outra explicação muito simples, né? Até o pessoal que está assistindo me perdoe, né? Mas voltando, basics, né? Indo ao básico, indo àqueles que construíram conhecimento, eu sou um apaixonado pelo trabalho do Peter Drucker. O Peter Drucker, ele fez um trabalho seminal, um trabalho de sementes, onde germinam sistematicamente trabalhos de pesquisa, trabalhos de desenvolvimento sobre o campo da inovação. Um livro sobre o intraempreendedor, o empreendedorismo e a inovação. É um livro cuja capa eu até posso mostrar aqui, talvez não sei se vai dar para se ver, Inovação e Espírito Empreendedor. Esse é um livro que tenho voltado a ele com alguma frequência, e ele fez um estudo nesse trabalho seminal, um estudo histórico. Como sabem, Peter Drucker, além de economista, foi historiador. E ele tem paixão por fazer história e fazer análises do desenvolvimento de muitas indústrias, o desenvolvimento de muitas inovações, inclusive sociais,
inovações econômicas, inovações políticas, inovações de mudança de paradigma, até na cabeça de dirigentes principais dos países, vai mostrando que ao longo do tempo, então isso daqui é importante não perder a perspectiva histórica, porque às vezes a gente com uma pandemia ou com uma situação específica acaba se afunilando um padrão de inovação e perder perspectiva dos vários campos de possibilidade da inovação. Ele destacou, e aqui aceito as opiniões contrárias, as discussões que possam advir em função do que eu vou falar, ele fala de 7 principais fontes de inovação. E as mais profícuas, as mais rentáveis e as mais sustentáveis ao longo do tempo estão com um trabalho historicamente bem feito, bem analisado, tem sido o campo, primeiro lugar, que Peter, eu vou citar só 2 primeiras, porque são 7, não daria para nós abordarmos isso daqui num espaço tão curto de tempo. Então, o primeiro núcleo e fonte de inovações no planeta e na história tem sido o inesperado. Tanto o fracasso inesperado como o sucesso inesperado daquele que está pretendendo empreender. E o que tem acontecido é que não se sabe aproveitar nem o sucesso inesperado, como um medicamento que está servindo para um determinado tipo de aplicação, e por um desvio de rota, se vê que a aplicação num outro campo tem atendido necessidades fantásticas, mas o empreendedor que não está atento ao sucesso inesperado acaba afogando ou matando aquele sucesso inicial, que parece um bebê, que parece enfim, tão pequeno, e quando quer organizar aquele trabalho por meio de uma gestão tradicional, acaba matando um possível sucesso inesperado. E também o fracasso inesperado. Nós temos uma coleção enorme, não vou citar aqui, mas uma coleção, o próprio Kirchner no Boticário, se nós vemos a história inicial da fundação e dos inícios daquela farmácia, quando ele começou, nós vemos tanto um sucesso inesperado como um fracasso inesperado. E assim nós vamos tendo uma coleção de iniciativas que são sustentáveis e que não é preciso alta tecnologia para aproveitar essas necessidades que aparecem através do inesperado, sucesso e fracasso. E eu só cito mais uma, para não alongar a resposta sobre essa questão, de alguns tipos de inovação que são sustentáveis, porque a gente pensa que precisa ser alta tecnologia. Então, está aí também situações um pouco confusas, situações que temos tudo para dar um passo de inovação, temos tudo para dar certo, e aquilo não dá certo. Veja, por exemplo, só cito um exemplo, atualizando os casos que estudou Peter Drucker, é o nosso caso do saneamento do Brasil. Mesmo com o marco de saneamento aprovado, nós temos aí um país que, em termos de PIB, teria tudo para resolver esse problema. A quantidade o cuidado com $1 que se coloca na saúde tem uma repercussão tremenda na saúde. Então, nós vemos aí que há espaço enorme para a inovação e não se faz nada, ou quase nada, ou pouco tem se feito para transformar essa situação do saneamento, porque não há esgoto, é uma grande parte do país, da população, e também a água encanada e tratada. Então, nós temos aí como fonte de melhoria social, saúde, importante as parcerias, inovação nesse campo, político, social e parcerias, para que a gente consiga alavancar esses projetos que estão engavetados há muitíssimo tempo no nosso país. Você falou de inovação na indústria. Em relação à indústria 4D, que tendências você destaca como oportunidades e como desenvolver competências em ambientes altamente mutáveis? Perfeitamente. Essa daí é uma questão que a todos, brasileiros e, sobretudo,
os nossos alunos dos cursos superiores estão muito preocupados porque já as nossas grades curriculares, elas não estão dando conta das transformações tão intensas no campo da tecnologia. Então, quando se fala de indústria 4.0, ou alguns falam 4.D, nós estamos trabalhando com a questão da internet das coisas, estamos falando da inteligência artificial, e é um campo enorme, imenso, de aplicações que podem ser feitas. Mas eu cito aqui 4 casos que são recentes de sucessos no Brasil, de startups ligadas a essa indústria, mas que às vezes a gente está viciado em pensar em indústria automotiva, indústria metalúrgica ou indústria de outros tipos, e nós esquecemos do agronegócio. Então, 4 casos, quem quiser depois pode entrar em contato, eu já passo as referências, né, ligados ao agronegócio, em que alunos bastante jovens, recém-formados, mas já durante a faculdade, tanto administradores como engenheiro eletrônico, como engenheiro de computação, como engenheiro de produção. Nós vemos aí 4 campos interessantes que provêm de famílias que se dedicam ao meio rural, à produção agrícola e também à produção animal. A aplicação da internet das coisas para gestão da lavoura, gestão da produção, para o que foi interessante desses 4 cases, que tiveram muito mais aceitação com o seu entorno, com empreendedores mais jovens, para fornecer informações sobre, por exemplo, chuvas. A integração de um monte de dados, em vez de depender da intuição ou de uma experiência secular que possa ter para saber quando é o melhor momento para o plantio, quer dizer, cruzar todas essas informações que há já fornecidas do sistema meteorológico para dar subsídios aos produtores. Então, se encontram casos de startups com mais de 100 clientes já fornecendo essa assessoria a um preço, a um valor mensal, e tem todas as informações informações técnicas, informações de conhecimento ou informações de gestão. A gente poderia entrar nos outros campos, mas todas elas são subprodutos dessa revolução 4.0, que é a 4ª revolução industrial, da internet interligando todos os itens para dar maior produtividade no meio onde a gente estiver, seja no meio da medicina, entre os médicos, seja para a saúde em geral, para a produção agrícola, para a produção automotiva e assim por diante. Então, nós estamos bem no meio desse furacão e nos próximos 20 ou 30 anos, nós vamos ter uma invasão desses sistemas que vão ajudar ao aumento de produtividade e vão alterar completamente o modo de fazer, o modo de desenvolver a nossa indústria no sentido mais amplo, os negócios com essa atividade da internet das coisas. Como você avalia a inovação baseada em conhecimentos novos? Esse conhecimento novo, eu tenho a opinião, ainda que precisamos ir completando, estou fazendo estudos no sentido de atualizar um pouco os estudos de Peter Drucker, o conhecimento novo, aquele conhecimento que nasceu da pesquisa básica, se desenvolveu e já tem os princípios, como por exemplo, o princípio, só a título de exemplo, ainda que seja um exemplo passado, antigo, a lâmpada, o princípio de funcionamento da lâmpada, no tempo de Thomas Edison, já era conhecido. O que não haviam eram materiais e também processos de fabricação, de produção adequados. E nós sabemos que Thomas Edison estava testando materiais e processos de fabricação, mas não atingia
o grau de qualidade necessário para aquilo se transformar num verdadeiro produto. Mas é preciso ter atenção. O que Thomas Edison, isso muitas vezes as pessoas erram de pensar de Thomas Edison como sendo um gênio, a genialidade. Qual que é o pulo do gato de Thomas Edison? Thomas Edison não é tanto gênio por ter achado a solução para a lâmpada de uma forma de aceitação para o consumo. Ele sabia perfeitamente que estava criando uma nova indústria com uma cadeia enorme, desde a produção da energia elétrica, da fabricação dos elementos que produziam energia elétrica, a capacidade de eletrificação e de transmissão da energia, faltava um elo de ligação, só um. A lâmpada, que era a forma de fechar o circuito dessa indústria. Então, por vezes, o conhecimento novo, ele é caprichoso. O conhecimento novo exige muito cuidado, muita tentativa, muita experiência, muita pesquisa e desenvolvimento. É preciso atacar de uma forma certeira, porque a possibilidade de erro é muitíssimo grande. Das fontes de inovação é a mais, entre aspas, perigosa em gerar fracassos, inclusive aqueles que inventaram os seus produtos, os grandes inventos, não são os inventores que vão ganhar ou vão criar essa indústria, mas sim é um empreendedor inovador. E no caso Thomas Edison foi o inovador e também empreendedor. E nós vemos que ele enxergando que um cientista, isso se conta historicamente, e Peter Drucker estuda esse caso, há uma lâmpada de melhor qualidade, muito melhor qualidade tecnológica, que só aquele inventor, para ele servia simplesmente com uma lâmpada que ilumina, mas não aquele que iria colocar o elemento numa cadeia de valor que gerasse uma utilidade enorme para muitíssima gente durante muitíssimo tempo. Os detalhes disso daí, porque depois Peter Drucker conta e que essa patente dessa lâmpada foi também absorvida pelo Thomas Edison para poder fechar essa cadeia de entrega de valor. Portanto, a inovação do conhecimento novo é a mais delicada, é a mais complexa, é a mais suscetível de risco e, portanto, quando a gente for entrar nela, tem que testar muito bem e estar muito ciente da cadeia de valor integral para poder entregar um valor ao consumidor. Que recomendação você daria, Paulo, para um programa de aprendizagem continuado do espírito empreendedor e inovador? Eu acho que estamos todos nós, de fato, Marcos, eu não tenho assim, a solução, mas acho que estamos todos, né? Trabalhos também, lembro da tua preocupação também com criar inovadores, enfim, sementes de inovação. Então, isso deve ser preocupação de todos. Então, nós sabemos que em toda parte estão havendo as empresas juniores que procuram fomentar essa capacidade de liderar esse processo de crescimento, a capacidade empreendedora que é tão necessária para todos os países e nós, por suposto, nós precisamos precisamos muitas soluções de problemas. Então, como fazer para ter um programa continuado? Estamos falando, então, de educação, estamos falando de educação continuada, e o cardápio das nossas escolas, dos nossos professores, das nossas faculdades, se vê com uma agenda muito grande de competências a serem desenvolvidas. Então, sugiro, dentre muitas outras capacidades, nós procurarmos atender desde a escola, e se possível, já desde o ensino fundamental, o desenvolvimento de metacompetências, isto é, competências que são chaves para muitas outras competências que depois vão gerar competências práticas ou de execução ou de operação. Mas, por exemplo,
a capacidade de lidar com problemas, de lidar com dificuldades, a capacidade de autodomínio, portanto, liderar-se a si próprio. Então, se uma pessoa não tem autocontrole, liderança de si próprio, como é que vai poder liderar dentro de um meio totalmente mutável? Então, nós precisamos de uma educação que cuide de competências, de metacompetências. Entre elas, então, está essa capacidade analítica, a capacidade de autogestão, de gerenciar-se a si próprio, a capacidade de relacionamento e de lidar com o diferente, lidar para poder trabalhar de uma forma multidisciplinar, outras vezes interdisciplinar, e outras vezes ainda ultrapassando limites da própria disciplina, porque nós vemos que há muita ciência, muito conhecimento transbordando, ou ainda por encontrar um veio de transformação da nossa realidade. Então, as metacompetências, eu falei só de 3 delas, então, é a capacidade analítica, a capacidade de solução de problemas, a capacidade de relacionamento interpessoal, que nos leva ao trabalho em equipe. Podemos falar da capacidade de empreender e a capacidade de observação, de inovação. Então, tudo isso pode ser feito com estudo de solução de problemas, problemas adequados a cada faixa etária, segundo as necessidades, e não afunilando no campo tecnológico. Nós temos que ter grandes literatos com grande capacidade inovadora, nós temos que ter cientistas, matemáticos, e assim, todas as áreas podem se beneficiar de uma educação ativa, inovadora e empreendedora. Eu agradeço ao Paulo Certec, amigo de muitos anos, pela excelente palestra. E eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer muitíssimo, né, ao Marcos e toda a equipe dele, né, o pessoal para conseguir que esse trabalho tão bonito que estão fazendo, né, eu cheguei a ver vários vídeos e com certeza eu vou ser, talvez aí um grãozinho nesse conjunto de pessoas tão capazes, né, que têm aparecido e têm deixado testemunhos, ideias. Então, eu vejo que a disseminação do conhecimento e a provocação, como temas desse, palestras, conferências, análises, são muito importantes para a gente jovem, os universitários, mesmo estudantes colegiais, de nível médio, eles possam entrar em contato com essa realidade tão mutável e ter paixão por conhecer os grandes brasileiros, os brasileiros que foram transformando essa realidade nacional. Se nós vemos uma vida do Oswaldo Cruz, e vemos a vida enfim, de grupos que começaram muito pequenos, né, como o do Boticário, para falar. E o conhecimento, então, esse conhecimento deve chegar à mente jovem, porque ela sonha e quer realizar, ela quer transformar essa realidade. Então, eu agradeço, desculpa me alongar aqui nos finalmente, agradeço essa possibilidade de participar e eu acho fantástico o trabalho que vem fazendo o Marcos com essas entrevistas. Paulo Certec, muito obrigado, um grande abraço para você. Muito obrigado, Marcos. Bom trabalho.